pessoal! Aqui é a Sheila e hoje é dia de falar um pouquinho mais sobre a minha carteira de carreta. É isso mesmo, gente. Para quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá dar uma olhadinha porque eu explico tudo o que aconteceu nesse período que eu tava meio sumida, que era exatamente por causa disso, porque eu precisava desse tempo para fazer então a minha carteira de carreta. Hoje não vai ser nada relacionado aos nossos lixos luxos, então para quem tá aqui no canal que quer só assistir esse tipo de conteúdo, hoje não é o dia, gente. Mas assim, eu senti que eu preciso fazer esses vídeos referente ao todo o processo da minha carteira de carreta, como que eu fiz, todas as provas pelas quais eu passei, porque com certeza isso pode ajudar outras pessoas que também têm o interesse em tirar a carteira para carreta. Hoje vai ser esse o assunto e outro dia eu volto aqui então com os nossos lixos luxos, tá bom? Então, pessoal, vamos começar por uma informação bem importante que eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou repetir nesse porque eu vou fazer uma sériezinha aqui de vídeos relacionadas à carteira de carreta, como que foi o procedimento. Então, a primeira informação que eu quero passar para vocês, que para fazer a carteira de carreta que se chama CDL, que é a carteira de motorista profissional, no caso aqui eu fiz é a classe A, necessariamente a pessoa precisa ter documentos, vamos dizer assim, documentos válidos para isso. Ou seja, tem três opções para isso. A primeira delas é Social Security Number, que é parecido com o nosso CPF aí do Brasil, mais Work Permit, é a primeira opção. A segunda opção é Green Card e a terceira opção é ser cidadão americano. Qualquer outro tipo de status imigratórios não pode, gente. Já na hora de chegar lá no DMV para fazer as primeiras provinhas, o DMV é o nosso Detran aí no Brasil. Nas primeiras provinhas, eles já vão pedir uma dessas três opções. Tirando essas três opções, não tem como, tá? Então, já gosto de falar isso logo no início do vídeo, para que quem tiver interesse precisa, então, saber desta informação bem importante. E aí, então, gente, quero contar para vocês como que foi todo o procedimento. O primeiro passo para conseguir fazer a carteira de carreta é fazer um exame médico, tá? Que a gente vai... Aqui tem até na CVS, que é uma farmácia, mas tem vários lugares aqui, em qualquer cidade vai encontrar, é só procurar, entra lá no Google e procura por DOT, que é um exame de saúde. Eles vão depois de fazer esse exame lá, que é só coleta de urina, eles vão fazer alguns exames físicos assim, e logo já sai o resultado, eles já te dão uma cartelinha, e essa cartelinha a gente carrega ela sempre junto com a nossa carteira de motorista. Então ela tem que estar sempre presente e a validade dela é de 2 em 2 anos. Então de 2 em 2 anos eu tenho que fazer de novo a renovação desse exame médico. Tendo o exame médico e a minha carteira de carro, eu vou até o DMV, no caso é o nosso Detran aí do Brasil, e com esses dois documentos eu vou começar as primeiras provas. Lógico, né? Tem que dar uma estudadinha antes, pegar o manual do condutor, alguns aplicativos e estudar para poder ir lá no DMV, então, fazer essas provas. São 3 provas. Como eu já tenho a carteira de carro, né? Eu já tinha a carteira de carro, eu preciso fazer 3 provinhas para carreta, tá? Que é uma de conhecimentos gerais, uma de freio a ar e uma de combination, né? Que é a parte do meio ali da carreta, que fica entre o cavalinho e o trailer, né? Então, essas 3 coisas, essas 3 provas têm que ser feitas. Então, a gente vai lá no DMV, que é o nosso Detran, faz essas 3 provinhas, passando nas 3 provas, o DMV vai dar uma permissão, que seria como uma carteira de motorista, onde eu já tenho permissão para dirigir carreta com acompanhante, tá? Até esse momento, porque eu só fiz a parte teórica. E uma informação legal, que aqui nos Estados Unidos pode fazer a prova ou em espanhol ou em inglês. No caso, eu fiz em espanhol porque facilitou bastante. Então, conseguindo passar por essas 3 provinhas, a gente vai ainda precisar fazer
mais umas provinhas direto lá no computador, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Uma prova que a gente faz direto em casa, não precisa ir no DMV, não precisa ir em lugar nenhum. Acesse esse link e aí tem que pagar em torno de $259 para fazer. E ela leva em torno, ela pode ser feita em um dia inteiro, se ficar bem focado, ou ela pode levar até 2, 3 dias se tu for fazendo, parando um pouco, fazendo mais um pouco. Então tem que fazer, porque entrou uma regulamentação nova de fevereiro para cá. Então todas as pessoas que estão fazendo carteira de fevereiro para cá têm que passar por essa prova. Antes disso não precisava. Era só fazer as 3 provinhas lá no DMV que já podia ir para a escola. Bom, enfim, agora a gente já tem as 3 provas teóricas lá do DMV, mais essa provinha do computador. Tendo isso, né, que daí após as 3 provinhas a gente tem a permissão de dirigir, né, mais o certificado de aprovação do curso online. Tendo isso, a gente vai até a escola. Então, vou deixar também aqui na descrição do vídeo a escola onde eu fiz a carteira, e tudo que eu for falar a partir de agora, como que foram os testes, né, as provas, é baseado na escola onde eu aprendi, tá, gente? Não significa que todas as escolas serão iguais a que eu fiz, tá? Mas eu vou falar do que eu passei, tá? E aí, chegando lá na escola, a gente vai apresentar, então, o permit, o certificado do curso online e os documentos, né? No caso, Social Security Number e Work Permit, ou Green Card, ou o comprovante de cidadania. Tendo essas três coisas em mãos, a gente vai dar entrada na inscrição da escola e aí, então, partir para a parte prática da coisa. Na parte prática, a gente precisa estudar todas as peças da carreta que eles chamam de pré-trip, que a gente precisa olhar todas as peças do motor e falar algumas delas e mostrar que elas não estão danificadas, que não existe vazamento de líquido, que tá tudo certo. Então a gente vai falando uma por uma e vai dizendo essas coisas. Eu vou deixar agora no segmento deste vídeo os pré-trips que eu tive que fazer para conseguir passar na prova, baseado na escola onde eu fiz, tá, gente? Só repetindo a informação. É um inglês bem simples, um inglês bem básico, mas era o que eles exigiam, então, sim, foi super tranquilo. E para mim, né, que não tenho aquele inglês maravilhoso, acho que foi, assim, perfeito. Então, gente, chegando lá na escola, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que aprender todo esse pré-trip do qual eu tô falando para vocês, que eu vou deixar o vídeo aqui no segmento, porque fica difícil vocês entenderem do que eu estou falando sem vocês verem a coisa acontecer. Mas decorar todas as peças, que é o que eu vou mostrar aqui nos vídeos, que passando então do pré-trip, vai ter ainda as manobras que a gente faz lá no pátio, que inclusive eu mostrei no vídeo anterior, né, que são manobras de ré com a carreta. São 3 manobras que a gente precisa fazer no dia do teste, que é de ré em linha reta, de ré trocando de pista e de ré estacionando em formato de L, tá? E depois dessas manobras, daí então a gente vai para a rua ser avaliado lá, né, pelo avaliador do dia. Então, para a prova, resumidamente, são 3 etapas. A primeira, que é o pré-trip, que é esse de falar as peças do caminhão. A segunda, que são as manobras ali que a gente tem que fazer de ré dentro do pátio. E a terceira, que é a rua. Então, daqui para frente agora eu vou explicar mais detalhadamente para vocês como que funciona isso, principalmente no pré-trip. Por quê? No pré-trip a gente tem 5 partes do caminhão, né? Ele é dividido em 5 partes. São 2 partes que são obrigatórias, que eles falam mandatória, né, em inglês, que é a parte da cabine, que é a parte interna, e também o teste de freio, e o coupling system e fifth wheel, que é aquela parte ali do meio, onde tem aquelas mangueiras ali que faz a conexão do cavalinho e da parte de trás. Essas 2 partes do pré-trip são obrigatórias, então o avaliador vai pedir necessariamente essas 2 partes. E depois a gente tem mais 3 partes, que é o motor, a lateral
e então a parte de trás, o trailer, tá? Mas isso eu vou mostrar na sequência dos próximos vídeos, então espero que vocês acompanhem para que todo mundo entenda do que eu estou falando, tá, gente? O vídeo ficou um pouquinho longo, falei bastante, mas eu acho que são informações importantíssimas para quem tem interesse e eu achei que seria útil eu falar isso para todo mundo, tá? E outra dica que eu já ia esquecer de falar, para quem tem interesse em fazer, estudem o pré-trip antes de ir para a escola, antes de tudo. Porque se o pré-trip já tá pronto na tua cabeça, que tu já consegue falar tudinho em inglês, com certeza tu vai levar duas, 3 semanas no máximo para conseguir fazer o teu teste. Eu acabei levando 5 semanas para fazer tudo, porque eu não tinha estudado o pré-trip antes, que é essa parte de falar as peças do caminhão, que eu acho que é a parte mais difícil, primeiramente por causa da língua, né, pelo inglês, que acaba dificultando um pouquinho ali na hora da comunicação e a gente acaba ficando nervoso. E também, né, porque tu tem que decorar nome por nome daquelas peças ali para poder falar. Então, para quem não tinha a mínima noção do que era tipo assim, de como trabalhar num caminhão, fica mais difícil, né, gente? Então, essa é a dica de ouro. Estudem o pré-trip antes de ir para a escola lá fazer as manobras, porque daí é só dar uma recapitulada lá no pré-trip, fazer as manobras, 2, 3 semanas, tá pronto, pode ir para o teste tranquilo. Tá, gente? Então, resumidamente, foi por isso tudo que eu tive que passar e o teste ele é inteiramente em inglês, daí não tem mais a opção de espanhol, tá? Então, ali na parte de falar as peças, quando a gente tá falando, o avaliador tá ali, tem que falar tudo em inglês, depois passou dessa fase, aí vai para a fase das manobras, faz as manobras, passou das 3 manobras, aí vai para a rua. Passou da rua, daí passou, né, gente? Daí tá tranquilo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e acompanhe, porque eu ainda vou largar mais 5 vídeos explicativos do pré-trip. Então, eu acredito que isso possa ajudar as pessoas que também têm o interesse de fazer a carteira, tá, gente? Mas continuem comigo, porque os nossos vídeos de lixo luxo vão continuar também. Esse aqui é só vamos dizer assim, incluindo mais esse assunto, porque eu achei importante, acho que vai ser bem útil para quem precisa, tá bom? E aguardo vocês então no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!